Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos gravar aqui, meu amigo, minha amiga, o cordel de número 391, de um total de 1000 romances de literatura de cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários desse vídeo o nosso segundo canal de literatura de cordel para que você possa se inscrever. É isso mesmo, nós temos o nosso segundo canal de literatura de cordel. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa se inscrever. Mais uma vez, muito obrigado pelos mais de 5.000 inscritos no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão. E esse é o romance de número 321, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E o nome desse romance que nós vamos ler agora é A Recompensa do Diabo ou Castigo da Falsidade, do autor Enéas Tavares dos Santos. A Recompensa do Diabo ou Castigo da Falsidade. Quem nos pediu esse romance foi o seguidor Vando Alves, é isso mesmo. Ele falou: eu quero o romance A Recompensa do Diabo ou O Castigo da Falsidade. Foi o seguidor Vando Alves. Eu quero mandar um abraço muito especial aqui para um seguidor que me pediu aqui um abraço. É o Francisco Silva. Francisco Silva, um abraço aí para você, para sua esposa Juliana e também para o seu netinho aí, o Nino, não é isso? É o seu netinho Nino. Esse garotinho lindo aí que aparece no perfil, é isso mesmo. Um abraço para o Francisco Silva, para a Juliana, sua esposa, e para o seu netinho Nino aí. Francisco Silva, você me pediu o romance da Princesa Constância. Esse romance da Princesa Constância já está gravado aqui no nosso canal. É o romance do herói João de Calais, tá bom? É o romance do herói João de Calais, tá bom? É só você procurar aqui no nosso canal, eu vou deixar o link para você, beleza? É o verdadeiro romance do herói João de Calais, que fala sobre a princesa Constância, que é justamente a princesa que vai se tornar esposa do João de Calais, beleza, meu querido? É isso aí. Então esse romance já está gravado, beleza? Então vamos gravar aqui agora o romance A Recompensa do Diabo ou O Castigo da Falsidade, do autor Enéas Tavares dos Santos. Vamos lá então, meus queridos. No reino da poesia tem muito que pesquisar, por isso é que o trovador jamais poderá parar. Tem que viver trabalhando para ter o que contar. Assim é que, procurando com meticulosidade, eu encontrei este conto que trago à realidade, intitulado por mim Castigo da Falsidade. Pois na terra a falsidade há muito tem imperado, mas quem tal coisa pratica, por mais que viva folgado, fique certo de uma coisa, um dia é desmascarado. Assim falo sobre um príncipe de muita dignidade, que sofreu humildes sabores, vítima da falsidade, mas saiu vitorioso, salvando a sua cidade. No reino muito distante dominava um grande rei, bondoso, caritativo, porém seu nome não sei, porque quando li o conto, o seu nome não gravei. Porém sei que era famoso pelo seu bom coração, quem morava em seus domínios não sofria privação, por isso seu modo de agir, a ninguém faltava o pão. Bem de frente ao seu palácio, ele mandou levantar uma igreja suntuosa, nela mandou colocar imagem de todo santo que fosse possível achar. Esse rei era devoto do arcanjo São Miguel, e no dia desse santo, como devoto fiel, ele dava grande festa, provando não ser cruel.
Porque ele convidava a pobres e potentados e cumprimentava a todos, de ministros a soldados, e distribuía prêmios para os mais necessitados. 3 dias durava a festa e no derradeiro então havia missa cantada com batismo e comunhão, depois cada um seguia para a sua habitação. Conforme eu disse a princípio, quero deixar bem lembrado, com o arcanjo São Miguel, esse rei era devotado, mas um fato curioso aqui deve ser notado. Havia aos pés desse santo, em grotesca posição, uma imagem de Satã com um forcado na mão, todo coberto de poeira, ninguém lhe dava atenção. O rei colocou ali só por curiosidade, pois achava que também ele era uma divindade, embora as outras imagens tivessem prioridade. Mas para ver essa imagem ninguém tomava interesse, só se por um absurdo ela do canto se erguesse, mas São Miguel resolvia, se isso acaso acontecesse. Tinha por cima uma tábua que o deixava encoberto, para vê-lo era preciso que se chegasse bem perto, pois para quem estava longe nada havia ali por certo. Este rei era casado com uma rainha bela, senhora de fino trato, o rei morria por ela, pois no mundo não havia mulher igualmente àquela. Tinha o corpo desenhado por uma mão magistral, parece que obedecendo ao modelo original, trazido aqui pelos anjos da corte celestial. Ela amava o seu esposo com amor quase divino, ele então se comportava como sendo bom menino, para não ver esse amor sofrer algum desatino. O povo todo do reino amava sua rainha, pois ela fazia o bem a qualquer um que ali tinha necessidade das coisas devido à sorte mesquinha. Mas com lesão pulmonar ela um dia adoeceu, e a morte, essa coisa má que a ninguém nunca atendeu, lançando a foice comprida, aquela vida colheu. Todo o povo botou luto depois dela falecida, o palácio recebeu uma faixa enegrecida pela morte da rainha que era de todos querida. A rainha, enquanto viva, sempre a todos deu a mão, por sua amabilidade, por seu bom coração, seu nome foi recordado em mais de uma geração. Foi para o rei essa morte uma experiência horrível, casar-se novamente era uma ideia inconcebível, e mesmo aquela rainha era insubstituível. Com o pensamento nela, não quis casar outra vez, mesmo porque já contava de anos 63, resolveu que findaria a vida na viuvez. Ficou ele assim vivendo, muito embora acabrunhado, mas com o passar do tempo estava mais conformado e vivia se esforçando para ter um bom reinado. Do rei só nasceu um filho, fruto da sua paixão, deu-lhe o nome de Miguel em sinal de gratidão, por seu nome do santo com quem tinha devoção. O rei tomava cuidado para não lhe faltar nada e deu-lhe como devia, educação esmerada, e o príncipe mostrou que tinha uma memória atilada. Porque aprendeu de tudo, conforme seus professores, era um pouco retraído só em matéria de amores, pois só tinha um pensamento em honrar seus genitores. E venceu vários torneios, a história diz assim, não se curvava ao perigo, era um grande espadachim, pois a prova disso tudo o leitor verá no fim. Aqui vou deixar o príncipe falar no conselheiro, que o rei tinha na corte um esperto aventureiro, sujeito ruim, belicoso, só gostava de dinheiro. Por ser um homem letrado, ganhava admiração, porém essas suas letras lhe embotavam o coração, e o egoísmo lhe dava a chancela da ambição. Vivia odiando o príncipe, suas ações invejava, ambicionava o reino e ser dono desejava, pensava que qualquer dia pela espada o tomava. Pois se julgava valente, uma espada bem ligeira, dentro no jogo da lança, esgrimista de primeira, e conhecia bem a fundo toda a estratégia guerreira. Era um sujeito pedante, com uma alma embotada, coração emperdecido, a mente cauterizada, tudo quanto merecia era o desprezo e mais nada.
Apesar desses defeitos, era um belo rapagão, parece que a natureza errou na composição, porque era admirável sua constituição. O cabelo lhe caía como um véu todo cacheado, o rosto muito bem feito, o musculoso peito inflado, disse-ia que Sansão havia ressuscitado. Mas tinha poucos amigos devido ao seu mau humor, não tinha defeitos físicos, mas no seu interior era a encarnação de Judas traindo seu Salvador. Todavia aquele rei, por ele tinha afeição, por ser muito competente em administração, e ninguém sabia o que guardava no coração. O tempo corria lento e ele se regalando, vivendo ao lado do rei, discutindo, aconselhando, e um plano diabólico no coração ruminando. Pois ele, vendo que o rei já estava velho e cansado, sabia então que seu fim estava já aproximado, quando então desfecharia o seu golpe desgraçado. Pois logo que o velho rei fosse para a campa fria, por qualquer um meio sujo, ele ao príncipe mataria, e não havendo outro herdeiro, ele ao trono subiria. Ninguém nunca via um súdito com um pensamento assim, mas aquele conselheiro de fato era muito ruim, era um antônimo de Abel e um sinônimo de Caim. Assim esse conselheiro tinha os seus planos formados, porém os planos diabólicos, por mais que sejam bolados, no fim de tudo por Deus, serão desarticulados. Porém aqui vou deixá-lo pensando obter vitória, e quero falar no rei de tão saudosa memória, e no seu filho Miguel, o artista dessa história. Sendo o rei já muito velho, já não tinha mais ação, chamou o filho e entregou todo o reino em sua mão, só que não era possível a sua coroação. Pois o rei há muito tempo tinha um decreto assinado que qualquer um seu herdeiro só seria coroado, sendo de maior idade e sobretudo casado. E para ser de maior, ele tinha que contar 21 anos completos, sem nenhum dia faltar, e já por ser um decreto não podia revogar. Com 20 anos o príncipe, ainda sendo solteiro, o pai entregou-lhe o trono, por ser ele o único herdeiro, porém tudo era regido pelo seu vil conselheiro. Porém, com a condição de, tendo ele completado os 21 anos de idade, havia de ser casado, receberia o governo e seria coroado. E tudo foi carimbado com o carimbo real. O rei, já velho e doente, e não resistindo ao mal, morreu e foi recolhido para a tumba sepulcral. Cobriu-se o reino de luto, todo o povo pranteou, e durante uns 8 dias o reino todo parou, o comércio não abriu e nada se fabricou. Logo que passou o luto, ficando só a saudade, o comércio reabriu e voltou à atividade, só que o trono real ficou sem ter majestade. O príncipe ficou pensando como havia de arranjar uma donzela à altura para com ela casar, a fim de subir ao trono e ao reino dominar. Em um reino bem distante habitava uma princesa a quem o céu confiou dotes de grande beleza, que quem a visse diria: esta não é gente, é deusa. Tinha a candura dos anjos, do luar tinha a beleza, o frescor da mansa brisa, do Vênus a boniteza, era uma santa completa, aquela linda princesa. Tinha uma voz maviosa, verdadeiro roxinol, nos seus olhos tinha o brilho do mais potente farol, onde o cristal reluzente, refletindo a luz do sol. Os dentes alvos perfeitos, a pele corada e fina, cabelos cor de plaquê, as unhas como platina, o corpo qual violão, era uma santa a menina. Já contava na idade, com 17 janeiros, tinha sido cortejada por diversos cavaleiros, os quais só pensando nela, ainda estavam solteiros. Pois seu coração de virgem não conhecia a paixão, amava a todos iguais, por ter muita educação, e tratava um potentado igualmente a um aldeão.
Era invejada por todos por sua beleza rara, coroada como as espigas da mais fecunda seara. Afinal, tudo de bom a natureza adotara. Princesinha Esmeraldina, assim ela era chamada, vivia em seu apogeu, muito calma e sossegada, rodeada pelas damas, cada qual mais delicada. Miguel, uma certa noite, estando em seu aposento, lembrou-se de Esmeraldina, de pedi-la em casamento, e seu coração se encheu de grande contentamento. Não conhecia o amor e muito menos a paixão, porém agora culpido, feria-lhe o coração, acendendo uma fogueira de elevada combustão. Pensava como podia dar início à sua empresa, se acaso não fosse aceito, morreria de tristeza, quase não dormiu a noite só em pensar na princesa. Muito mal o astro-rei tinha no céu despontado, o príncipe já estava pronto, com vestes reais trajado, numa bela carruagem com um pajem do seu lado. Pois ele durante a noite já havia resolvido e pedia a mão da moça e assim embevecido, as horas tinham passado sem ele ter pressentido. E quando o primeiro raiou que Apolo do céu mandou, pela fresta da janela no seu quarto penetrou, o príncipe já estava pronto a fazer o que pensou. Sentia no peito a força de uma paixão positiva e assim, sem mais demora, mantendo a paixão bem viva, partia rapidamente a pequena comitiva. Mas enquanto a carruagem transporta o príncipe herdeiro, vou deixar por um instante esse nobre cavaleiro, voltando a falar de novo no infeliz conselheiro. Pois ele vendo partir o príncipe tão apressado, pensava que ele por si havia se desterrado, por haver perdido o pai, tinha tudo abandonado. Pensando mesmo que o reino estivesse em abandono, tomou conta da coroa, sentou-se logo no trono, e daí já se julgava daquilo tudo ser dono. Derrubou vários decretos que o rei havia deixado, publicou decretos novos, deixando o povo assombrado, e qualquer que se opusesse seria decapitado. Aumentou logo os impostos com sua ideia felina, não perdoava a ninguém, era uma mão assassina, mandou em frente ao palácio armar uma guilhotina. Lá colocou um carrasco em ponto de execução, por qualquer uma tolice ele matava um cristão e confiscava-lhe os bens sem haver apelação. O monarca mão de ferro, assim foi apelidado, não recebia conselhos, não falava com agrado, a todo o povo do reino trazia subjugado. Convocou a juventude, logo o exército aumentou, reforçou a sua guarda, só a quem quis graduou, rebaixou a muita gente que a ele não agradou. Transformou logo uma escola em uma imunda prisão, expulsou vários soldados, fez de cabo capitão, e aos filhos do povo pobre deixou de dar proteção. Acabou os feriados, só os domingos deixou, as casas de diversões, uma por uma fechou, a quem tinha 2 casas, deixou uma, outra tomou. Oprimiu aquele povo um domínio absoluto, o povo foi obrigado a lhe pagar um tributo, viviam todos sofrendo, engordando aquele bruto. De ninguém se apiedava aquela alma tão ferina, se acaso alguém reclamava da sua mão assassina, logo a cabeça saltava no gume da guilhotina. Aqui vou deixar o reino nas mãos desse mau sujeito para falar sobre o príncipe, ver o que dele foi feito, se a princesa o rejeitou ou se por ela foi aceito. Muitas léguas pela frente tinha ele que tirar, e assim o dia todo viajava sem parar, só sendo noite fechada parava para pousar. O príncipe nessa viagem já se sentia cansado, afinal chegou ao rei, sendo a corte encaminhado, foi muito bem recebido, mesmo sem ser esperado. O rei abraçou o príncipe com grande contentamento, mandou que dessem a ele um luxuoso aposento, ordenou logo um banquete por esse acontecimento. E falou para o mais moço, a casa está franqueada, eu não sei mesmo a que devo, a visita inesperada, mas com a vossa presença minha corte está honrada.
Mas estáis muito cansado, não vos quero incomodar, ide ao vosso aposento e tratai de descansar. O pajem que veio convosco pode vos acompanhar. Já ordenei um banquete, o que amanhã será dado. Vosso pai foi meu amigo e eu me sinto muito honrado em ter um tão grande príncipe no meu palácio hospedado. Disse o príncipe em majestade, grande é vossa educação, agradeço piamente a vossa abnegação, porque só dos grandes reis parte tanta educação. O motivo da visita amanhã vos falarei, e se me derdes a licença, eu já me retirarei, pois por ser a viagem longa, eu bastante me enfadei. E fazendo uma mesura para o quarto encaminhou-se, depois de se ter banhado, com capricho perfumou-se, tendo tomado alimento, bem satisfeito deitou-se. Dormiu até quando o dia vinha de todo raiando, ouvindo pelo jardim os passarinhos cantando, com o perfume das flores pelo quarto penetrando. Jogou as cobertas fora, de um pulo se levantou, fez o asseio do corpo, num instante se trajou, e acompanhado do pajem ao jardim se encaminhou. Era um jardim magnífico, composto com raras flores, das quais exalavam ao ar inebriantes olores, e vinha sugar-lhes o néctar, dardejando os beija-flores. E durante alguns minutos o príncipe ali caminhou, fez exercícios bastante, um ar puro respirou, se sentindo satisfeito, para o seu quarto voltou. Às 9 horas do dia, o rei o mandou chamar à sala das refeições para o desjejum tomar, até a hora aprazada do banquete começar. O príncipe estava surpreso com tanta delicadeza, contudo o seu coração sentia grande tristeza, pois até aquele instante não tinha visto a princesa. Depois dessa refeição, logo o rei se levantou, foi à sala das audiências, o príncipe o acompanhou, e tendo tomado assento, o monarca então falou: Príncipe Miguel, aqui estou à sua disposição, da visita que fazeis, podeis dizer-me a razão, porque já a ansiedade invadiu meu coração. Disse o príncipe: perdoai-me, ó rei, o atrevimento, porque a minha visita não se prende a outro intento, que não o de vir pedir vossa filha em casamento. Pois como vós bem sabeis, há um decreto assinado na corte onde sou herdeiro, que por meu pai foi deixado, pelo qual só me casando podereis ser coroado. E desejando zelar do meu pai a sua memória, hoje venho a vossos pés contar essa minha história, porém temo que esta luta para mim não seja inglória. Porque pensando em casar-me, só me veio ao coração a princesa Esmeraldina, por quem já sinto paixão, mas não sei se vossa alteza me concederá sua mão. Disse o monarca ao Miguel, aonde eu iria achar príncipe mais digno que vós, de com minha filha casar, só procurando no céu eu poderia encontrar. Portanto, daqui a instantes o banquete é começado, eu, aproveitando o ensejo, anunciarei o noivado, e o dia do casamento na hora será marcado. O príncipe, quando ouviu isso, sentiu tamanha emoção, seu coração foi tomado de uma grande pulsação, beijou os pés do monarca em sinal de gratidão. Dos seus olhos 2 lágrimas foram molhar o tapete, nessa hora ouviu-se um som reboar no gabinete, era um aviso que já estava pronto o banquete. Levantou-se o rei do trono, do príncipe tomou a mão, saíram ambos calados em direção ao salão, onde o luxo e a beleza não tinha comparação. O salão foi decorado por quem tinha um raro tino, o mosaico reluzia, qual espelho cristalino, a mesa toda de cedro e os talheres de ouro fino. A toalha de uma alvura que fazia admirar, bordada a ouro nas pontas que brilhava ao tremular, as cadeiras de marfim e todas com espaldar. As melhores iguarias havia em cima da mesa, o salão regurgitava de gente da realeza, nem mesmo um contabilista calcularia a despesa. Sobre um bonito tablado, uma orquestra competente tocava uma linda valsa, enchendo todo o ambiente, com um som harmonioso, elevando a toda a gente.
Depois que cada conviva tomou sua posição, sentado em volta da mesa, houve um murmúrio e então a princesa Esmeraldina foi entrando no salão. Acompanhada das damas, usando lindo mantel, na cabeça uma coroa, no rosto um bonito véu, era ver mesmo uma santa vindo descendo do céu. Houve uma salva de palmas ante a sua aparição, ela levantou o véu, causou admiração, ela então saudou a todos com muito fina educação. Miguel estava de pé, realmente deslumbrado, com a beleza da moça, ficou tão admirado, ao dar acordo de si, todos haviam sentado. A princesa, olhando o príncipe, sentiu o sangue esquentar, de repente enrusbeceu e começou a pensar: só não casarei com esse, se Deus do céu me matar. A um pequeno sinal deram começo ao festim, com recitais e sonetos e solos de bandolim, discursos, ovações e danças, com fogos e tudo enfim. Os garçons se revezavam para os diversos locais, com as bandejas nas mãos, correndo cada vez mais, distribuindo iguarias a todos os comensais. Eram já 11 da noite quando o rei se levantou, fez um pequeno sinal, o movimento parou. Ele então, com muita calma, assim se pronunciou: senhores, tenho o prazer de hoje vos apresentar o nobre príncipe Miguel, que a mim veio visitar, a causa deste banquete que tenho a honra de dar. O príncipe ainda é solteiro e teve o bom pensamento de vir aqui no meu reino, dar-me o bom contentamento, de pedir Esmeraldina, minha filha, em casamento. E eu jamais poderia tal pedido recusar, porque o príncipe Miguel tem tudo para agradar, e ele com minha filha, bom casal hão de formar. Houve uma salva de palmas, fim do pronunciamento, o príncipe estava de pé, cheio de contentamento, tremendo como bandeira içada em lugar de vento. Foi abraçado por todos nessa mesma ocasião, e ele com muito respeito beijou da princesa a mão. O rei fez sinal de novo para chamar a atenção. E disse: caros senhores, fiquem todos avisados que daqui a 30 dias os noivos serão casados e todos aqui presentes por mim estão convidados. Enquanto para a princesa se prepara o enxoval, o príncipe ficará como meu hóspede especial e só voltará casado à sua terra natal. Mandarei à sua corte um emissário avisar que dentro de 30 dias o príncipe há de chegar, que preparem uma festa. Mandarei à sua corte, um emissário avisar que dentro de 30 dias o príncipe há de se casar, que preparem uma festa para quando ele chegar. Foi apoiado por todos este belo parecer, e nova salva de palmas ratificou o prazer, e o festim continuou até o dia romper. Suas paletas de ouro já o sol vinha espalhando, o majestoso banquete também ia terminando, e o povo ali presente já ia se retirando. Foi a princesa ao seu quarto, transbordando de alegria, o príncipe de tão contente, já em si não mais cabia, e o rei de tão satisfeito, cantarolava e sorria. Um vassalo no outro dia pelo rei foi incumbido de ir à corte de Miguel, dar conta do ocorrido. Agora eu vou mostrar se ele foi bem recebido. O moço chegou no reino no bom cavalo montado, quando viu a guilhotina já ficou desconfiado, ficou dizendo consigo: o príncipe é bem malvado. Logo no portão o guarda a entrada lhe barrou, o rapaz disse a que ia, o guarda se admirou, disse: você está sonhando, você viu isso ou sonhou? Disse o rapaz: não sonhei, pois posso isso eu provar, sou pajem na dita corte, onde o príncipe irá casar, por isso fui incumbido dessa notícia vos dar. O guarda bateu num gongo, outro guarda apareceu, perguntando o que havia, o outro lhe respondeu: é esse pobre rapaz, parece que enlouqueceu. Quer falar com o nosso rei, teve uma boa notícia, pode até ser um soldado, só não sei de qual polícia, talvez até que ele queira servir na nossa milícia.
Para tirar-se essa dúvida, é bom que seja atendido, leve ao chefe da guarda, porém vá bem prevenido, pois pode ser um escravo que anda aqui foragido. O guarda levou o moço, logo ao chefe apresentou, e este, erguendo o sombrolho, muito tempo o examinou, depois chamando uma escolta, com gravidade ordenou: vá levar este sujeito à corte da majestade, ele diz que vem de longe e traz uma novidade, porém se fizer asneira, o mate sem piedade. Logo ao paço real foi o moço introduzido, lá já estava o tal conselheiro, em belo traje vestido, de coroa na cabeça, com seu caráter atrevido. Quando ele viu a notícia, seu corpo todo tremeu e perguntou ao rapaz: não será engano seu? Pois esse príncipe Miguel parece que já morreu. Porque faz diversos dias que o príncipe Miguel saiu, notícia não mais mandou, ninguém sabe mais o viu, e eu, por estar no poder, é que o trono não caiu. Disse o pajem ao senhor: o príncipe está vivo e são, uma bonita princesa ofertou-lhe a sua mão, e dentro de 30 dias eles aqui estarão. E da minha obrigação eu já estou desobrigado, sua alteza me perdoe, este seu menor criado, pois aqui só vim fazer o que foi recomendado. Então, fazendo uma venha, retirou-se sem demora, porque o seu coração pedia que fosse embora. Foi onde estava o cavalo, montou e deu logo fora. Quando passou o portão, saiu em toda a carreira, e deixando atrás de si uma nuvem de poeira, nem um jóquei no hipódromo corria de tal maneira. Nenhum tiro de fuzil não poderia apanhá-lo, com 8 léguas distante, teve pena do cavalo, diminuiu a carreira para evitar de matá-lo. Por uma prova de fogo, o pobre havia passado, era um cavalo alazão, de pelo limpo e tratado, mas estava quase preto, só de tanto ter suado. O pajem em cima da sela, todo o corpo lhe tremia, e por 2 ou 3 vezes, quase que dela caía. Olhava só para a frente, ao seu redor nada havia. O sol entrou no ocaso, o seu clarão se extinguiu, o manto negro da noite por sobre a terra caiu, mas o pajem, não notando, a jornada prosseguiu. Não se divulgava nada, tal era a escuridão, cada vulto era um espectro, cada sombra uma visão, cada passo do cavalo parecia uma explosão. Uma cobra deu um silvo, uma coruja cantou, um rato bem grande e branco o caminho atravessou, um bacural deu um grito, dizendo: amanhã eu vou. Mas o moço a tudo isso não deu nenhuma atenção, não arrefeceu o ânimo, apesar da escuridão, continuou cavalgando montado em seu alazão. Por fim a lua surgiu por cima dos matagais, derramando sobre a terra os seus raios verticais, mas estava amanhecendo, já não precisava mais. Com pouco tempo depois, tinha amanhecido o dia, o moço apeou-se para descansar a montaria e comer alguma coisa, pois há muito não comia. Fez essa breve parada às margens de um ribeirão, um naco de pão com queijo, comeu com sofreguidão, também deu água e também deu ração e água, e lavou o seu alazão. Um certo espaço de tempo ele passou descansando, enquanto isso o seu cavalo pelo prado ia pastando, e o sol gradativamente e a terra toda esquentando. Depois o vento caiu, balançando cada galho, do mais pequenino arbusto ao gigantesco carvalho, jogando de cada folha toda a unidade do orvalho. O rapaz então ergueu-se, o seu cavalo selou, sacudiu o pó da roupa, o turbante colocou, cingiu a sua espada e de um só pulo montou. Seguiu a meio galope, sem forçar a montaria, e quando o sol declinava, ele com muita alegria, ia entrando pelas terras do reino aonde residia. Quando chegou ao palácio, foi muito bem recebido pelo rei por Miguel, que em sinal de agradecido, deu-lhe uma medalha de ouro por ter a missão cumprido.
Depois foram a um salão, o moço os acompanhou, fez um pequeno relato de tudo o que se passou, esclareceu bem os fatos, nenhum só ponto deixou. Contou que foi recebido muito mediocremente, chegando a ser insultado por um soldado insolente, e não sabia nem como estava ali novamente. O príncipe e o rei tiveram um choque desse tamanho, mas falo no conselheiro, que já pensava ter ganho a batalha, mas agora viu a coisa em rumo estranho. Com a notícia do príncipe, ele ficou aturdido, pois pensava que Miguel há muito tinha morrido, agora ouvia a derrota cochichando em seu ouvido. O medo desesperado invadiu seu coração e pensou logo que estava perdido sem salvação, porém não abdicava da sua má intenção. Ligeiro saltou do trono como quem se desatina, deu ordem para que fosse desmanchada a guilhotina, queimou os decretos novos, temendo o revés da sina. Aos que ele aprisionou, logo os mandou libertar, mandou pintar o palácio, que ficou a admirar, mandou embandeirar as ruas e também iluminar. Mandou pintar a igreja de uma cor apropriada, mandou encarnar os santos, não deixou escapar nada, botou tudo em seus lugares, a fim de não dar mancada. A encarnação foi feita por um artista fiel, só o pobre Satanás, lá nos pés de São Miguel, ficou todo empoeirado, sentindo uma dor cruel. Assim tudo ficou pronto, muito bonito e zelado, mas agora volta ao príncipe a saber do seu noivado, porque ele nessa altura talvez esteja casado. No reino onde estava o príncipe era grande o movimento, o enxoval da princesa em fase de acabamento, o príncipe não via a hora de ser feito o casamento. Até que afinal chegou o dia tão esperado, o palácio estava em festa, recentemente pintado, para o povo da cozinha o serviço foi dobrado. O casamento foi feito às 10:30 do dia, a igreja estava cheia de gente que não cabia, o povo vivava os noivos com a maior euforia. Terminada a cerimônia, se retiraram dali, o povo todo contente, o rei não cabia em si, era uma alegria enorme, verdadeiro frenesi. O cortejo nupcial pela rua desfilou, quando chegou no palácio, a festa continuou, não há pena que descreva tudo o que ali se passou. Nem o livro contaria, nem escrito em verso ou prosa, assim sendo faço aqui uma redução forçosa, durou mais de uma semana essa festa potentosa. Tendo terminado a festa, tudo voltou ao normal, então o príncipe Miguel se preparou afinal para voltar com a esposa à sua terra natal. Prepararam a carruagem com um bonito dossel, nela sentou-se a princesa com seu esposo Miguel, partindo para gozar a sua lua de mel. Miguel para a Esmeralda se desmanchava em amores, ela também lhe enviava sorrisos encantadores, sem pensar que muito em breve sofreria de sabores. Assim chegaram no reino onde Miguel residia, o povo estava esperando, foi uma grande alegria. A princesa gostou muito dessa nova moradia. Miguel viu que no palácio não havia novidade, tudo estava como antes, sem ter anormalidade. Então disse aquele pajem, mentiu, não disse a verdade. Então no segundo dia foi feita a coroação, o rei falou para o povo, mostrou sua gratidão, prometendo para todos paz e abnegação. Depois de passar a festa, rei Miguel em devoção, logo que a tarde caiu, tomou da rainha a mão, entraram ambos na igreja para fazer oração. Foi aos pés de São Miguel, santo por seu pai amado, porém quando se ajoelhou, ficou muito contristado, porque viu ali o diabo, todo sujo e empoeirado. Depois de sua oração, saiu no mesmo momento, chamou logo o bom pintor e disse sem argumento, quero essa imagem pintada, pois também é ornamento. Os santos estão bonitos, que dão gosto a gente ver, só o diabo está tão sujo, isso assim não pode ser. Nós não sabemos na vida o que pode acontecer.
O pintor mais que depressa o trabalho executou, fez a pintura bem feita, como o rei lhe ordenou. O diabo ficou bonito, que tudo se admirou. O rei disse: agora sim, eu estou mais conformado, a igreja está bonita, o diabo está bem pintado, posso voltar para casa de coração descansado. Depois dessa transação, tudo voltou ao normal, mas vou abrir um parêntese, visto ser bem natural, para falar sobre um povo de Miguel, grande rival. Eram uns mouros sem Deus que noutra terra viviam, por uma densa floresta as terras se dividiam. Com o povo de Miguel, eles nunca se entendiam. É que num certo combate esse povo foi abatido pelo rei pai de Miguel, e por esse acontecido, logo o trono, logo todo o reino mouro, com isso ficou sentido. De tudo o que aconteceu, Miguel não fora culpado, mas como eles o odiavam, ele tomava cuidado de não passar os limites para não ser acusado. E por essa tal floresta, cheia de árvores frondosas, aves de várias espécies e caças apetitosas, ali sempre se faziam caçadas bem vantajosas. Por gostar de uma caçada, o rei Miguel sempre ia à caça nessa floresta, porque disso ele entendia, e mesmo isso era um esporte com que ele se divertia. O conselheiro, sabendo de toda essa transação, esperou uma caçada para nessa ocasião ele fazer a vingança da sua decepção. Quando foi um certo dia, então o rei anunciou uma caçada de corça aos seus grandes convidou, sendo dali a 10 dias tudo acertado ficou. Dessa vez o conselheiro aproveitou o ensejo, decidiu que nesse dia cumpriria o seu desejo, porque de fazer o mal ele nunca tinha pejo. Assim, 2 ou 3 dias antes da dita caçada, ele montou a cavalo, saindo em marcha apressada, chegou ao reino dos mouros com uma falsa embaixada. Disse ele para o rei mouro: esteja bem prevenido, pois dentro de poucos dias seu reino será invadido, porque Miguel se prepara com um exército atrevido. Eu sou o seu conselheiro e tentei o dissuadir desta campanha macabra, mas ele não quis me ouvir. E para não haver sangue, eu venho aqui prevenir. Porque daqui a 2 dias haverá uma caçada, podereis vos emboscar, levando uma tropa armada. Ele poderá ser preso se for perfeita a emboscada. Pois só de algumas pessoas ele vem acompanhado, é o momento preciso para ele ser atacado. Eu ajudarei em tudo, se for bem gratificado. O rei Mouro perguntou como havemos de operar para que a captura possa se realizar. Eu lhe darei muito ouro se você nos ajudar. Disse ele: é muito fácil, não precisa afobação, pois na entrada principal há uma bifurcação. É o lugar mais propício, estejam de prontidão. Pelo lado da direita, com Miguel eu seguirei, ele cai prisioneiro, eu ligeiro fugirei, e o ouro da recompensa só depois receberei. Os mouros ainda avisaram, mas se esse plano falhar, o trabalho não der certo, você nos atraiçoar, nem o diabo com seus anjos farão você escapar. Ele empenhou a palavra e para o reino voltou, como sempre passeava, ninguém não desconfiou, e pela dita caçada bem satisfeito esperou. Os mouros se prepararam, então no dia marcado, na dita bifurcação, lá estava o grupo armado, com espada, escudo e lança, e cada um mascarado. Era tempo de verão, o sol já vinha saindo, Miguel e o seu pessoal cavalgavam todos rindo, aproveitando a aragem daquele dia tão lindo. Esvoaçavam nos ares borboletas multicores, os colibris dardejavam, sugando o néctar das flores, e voando pela floresta passarinhos tricolores. A ramagem farfalhava ao sopro da mansa brisa, os cavalos galopavam com passada bem precisa, assim em poucos minutos alcançariam a divisa. Miguel já na dianteira e logo a mão levantou, fazendo sinal de alto, a comitiva parou. Ele muito sorridente dessa maneira falou:
Nós somos 12 pessoas e vamos nos separar, cada bando por seu lado, e antes do dia findar, aqui na bifurcação havemos de nos juntar. Cada um pegue suas armas e segure seu chapéu, a fim de ter muito êxito, implore a ajuda do céu, e vamos ver de nós todos quem traz o melhor troféu. O conselheiro maldito foi quem falou desta feita, eu com Miguel e mais 4, iremos pela direita. Será que a minha proposta por todos vai ser aceita? Então todos combinaram e logo se dividiram, o rei com 5 dos seus, pela direita seguiram, os outros 6 pela esquerda, no mesmo instante partiram. Os 5 junto com o rei, adiante foram cercados por 30 guerreiros fortes, todos eles mascarados. O rei puxou sua espada, enfrentou os celerados. As espadas se cruzaram numa luta desigual, 6 guerreiros contra 30, era um combate infernal. O rei Miguel já sabia que a derrota era fatal. O conselheiro lutava, mas com toda a precaução, investia contra os mouros, com porte de campeão, mas as suas investidas eram só tapeação. Os cavalos relinchavam em meio aos golpes mortais, pois os mouros pareciam como um bando de chacais, disputando a mesma presa nas margens dos pantanais. Da luta ninguém sabia quem era o mais destemido, mas de tanto esforço feito, o rei já estava abatido, só mesmo seu conselheiro não tinha sido ferido. Durou menos de 1 hora, esse combate pesado, também não tinha um escudo, estava tudo quebrado, a terra cheia de sangue e o mato todo amassado. O povo do rei mostrou que de fato era guerreiro, porém foram 4 mortos, só escapou o conselheiro, e o rei que já desarmado foi feito prisioneiro. Foi conduzido ao rei Mouro em corda forte amarrado, por mais que se debatesse, não pôde ser libertado. Lá foi jogado no campo para trabalhar forçado. Pediu aos seus captores daquilo uma explicação, eles apenas disseram, você está na nossa mão, portanto que se conforme com sua situação. Mais uma vez deixa o rei, agora prisioneiro, e volta a falar de novo no infame conselheiro, saber como ele enganou a cada um companheiro. Voltou à bifurcação, porém veio prevenido, deu alguns cortes no corpo e lá ficou estendido, soltando de vez em quando um doloroso gemido. À tarde os outros chegaram e vendo ele ali no chão, correram muito apressados para dar-lhe proteção, pois ele agitava os braços, gritando por compaixão. Levaram ele nos braços, em uma sombra o deixaram, deram-lhe água e comida e depois o interrogaram. Ele contou uma história que todos se conformaram. Falou para os companheiros, nosso grupo foi cercado a uns 1000 metros daqui por um bando mascarado. Lutamos heroicamente, porém não deu resultado. Porque eles eram muitos e tinham mais armamento, guerreiros bem adestrados, eram uns sanguinolentos. Eu consegui escapar, mas com esses ferimentos. De onde foi que eles saíram? Eu nem imaginar sei. Quando vi estava cercado, logo no combate entrei. Eles mataram os nossos e aprisionaram o rei. Quebraram nosso armamento, levaram nossos cavalos, a nossa força foi pouca, não pudemos dominá-los, só mesmo sendo um exército poderia rechaçá-los. Eu estou muito abatido pela luta que enfrentei, ao terminar a chacina, caído no chão fiquei, graças a Nossa Senhora, me arrastando aqui cheguei. Com olhos lacrimejantes, essa farsa ele ensaiou, causou até compaixão, um deles ainda chorou, ele soltou um suspiro e na grama se deitou. Pensaram suas feridas e depois se destinaram, e à procura do rei, mas só os mortos acharam, então tristes cabisbaixos, para o reino eles voltaram. Quando chegaram ao reino, foi enorme o alarido, 4 cavaleiros mortos, o rei desaparecido, a rainha quase morre quando soube o ocorrido. Entrou para sua alcova, passou 2 meses doente e recebendo os cuidados de um médico competente. Nesse interim o conselheiro foi ao trono novamente.
Para aquele pobre povo começou novo sofrer, pois enquanto aquele monstro estivesse no poder, os habitantes do reino teriam que padecer. Não há quem conte os horrores que o sujeito praticava, o povo todo gemia com o aperto que passava, quanto mais se maldizia, tanto mais ele apertava. A vida ficou difícil, o povo todo clamava, a crise recrudescia e a ele nada importava. Enquanto isso, Esmeraldina no seu leito agonizava. Mas o médico da corte fazia esforço tremendo para debalar o mal, por fim terminou vencendo, finalmente que a rainha estava convalescendo. Com quase 90 dias, ela do leito se ergueu. Estava muito abatida por tudo quanto sofreu, pelo transe que passou, não sei como não morreu. Julgou que havia chegado seu instante derradeiro, não ligou mais para nada e chorava o dia inteiro, deixou que o trono ficasse nas mãos do tal conselheiro. Assim ficou a rainha completamente enlutada, porém com 5 ou 6 meses estava já conformada. Foi então que o conselheiro fez-lhe uma proposta ousada. Ele disse: perdoai-me, rainha, o atrevimento, pois eu bem sei como é grande o vosso padecimento, por isso venho pedir vossa mão em casamento. A rainha teve um susto que o corpo todo tremeu, todo o sangue se agitou, o rosto se enrubesceu, e perguntou para ele: o senhor enlouqueceu? Ele disse: não, senhora, estou de juízo são, é porque o trono está sem nenhuma proteção, e se nós não nos casarmos, não haverá salvação. Porque existe um decreto bem selado e carimbado, que nem solteiro ou viúvo poderá ser coroado, só reinará nessa corte o homem que for casado. E esse grande decreto o rei Miguel não revogou, puxou um papel selado e a rainha então mostrou. Ela, lendo tal decreto, muito espantada ficou. Disse mais o conselheiro: o decreto tem valia, só o nosso casamento nos dará mais garantia e pode salvar o reino de uma tremenda anarquia. Ela disse: nesse assunto eu quero ainda pensar, pois talvez o meu marido ainda possa voltar. É por isso que convém um pouco mais esperar. Ele disse: mas o trono não pode ficar assim. Eu tenho toda a certeza que o rei Miguel levou fim. Eu não sei como escapei daquele grande motim. Vamos esperar um mês, e se Miguel não chegar, então nós nos casaremos, logo havemos de reinar, porque só por esse meio pode o trono se salvar. A rainha respondeu que nisso iria pensar. Para ela era difícil novamente se casar, porque no seu coração só Miguel tinha lugar. Mas enquanto ela pensava naquela situação, por esse tempo no reino só havia confusão, já o povo em desespero, pois faltava até o pão. O conselheiro no trono se fez despreocupado com os negócios do reino, deixou tudo abandonado, as rendas tinham caído e o tesouro era minguado. Porque fazia 10 meses aquela situação, a fome já imperava, havia lamentação. O povo foi à rainha para pedir proteção. Ela prometeu a todos que aquilo já findaria, pois para salvar o rei ela se sujeitaria, casar com um conselheiro e por fim a anarquia. Com essa promessa o povo ficou mais resignado. Lá então o casamento foi no reino anunciado, para dali a 2 meses ficou tudo combinado. A rainha inconformada lamentava noite e dia, alimentava a esperança que Miguel ainda vivia, porém se ela se opusesse, o reino se afundaria. Vou deixá-la mergulhada na sua meditação, e para Miguel o rei voltarei minha atenção, para saber como ele conseguiu libertação. Prisioneiro dos mouros, a vida foi um tormento, somente uma vez por dia é que tomava alimento, ele já mal suportava tamanho padecimento. Pois o pranto nos seus olhos de vez em quando aflorava, com a lembrança do trono, onde com amor reinava, e os carinhos da esposa, a quem ele mais amava. A ração que ele tocava, muitas vezes não comia, quando a bandeja chegava, ele no chão sacudia,
mas os mouros gargalhavam com aquela rebeldia. Até faziam com ele o que foi feito a Sansão, o botavam numa sala, amarrado a um mourão, e com os olhos vendados, servindo de mangação. Cada mouro que chegava, dava-lhe uma chicotada, quando ele se retorcia, ouvia uma gargalhada, sinal de que a festa estava cada vez mais animada. Trabalhava o dia todo no serviço mais pesado, com um guarda às suas costas, com um bom chicote armado, então uma vez por outra batia no seu costado. Toda noite ele dormia em uma espécie de rampa, dentro de um caixão de ferro, parecido com uma campa, com um mouro muito forte, sentado em cima da tampa. Porém, uma certa noite ouviu uma voz dizer: sua esposa vai se casar, eu só vim lhe prometer, que se caso você queira, eu posso proteger. O reino está em perigo, está faltando dinheiro, o povo passando fome, desde o soldado ao roceiro. Tudo isso foi traição daquele seu conselheiro. Ele o vendeu aos mouros por um dinheiro avultado, vai casar com a rainha e depois ser coroado, e de amanhã por diante implantará seu reinado. E só você é quem pode dar ao caso solução, indo libertar o reino das mãos daquele vilão. Se não for agora mesmo, não haverá salvação. Miguel então perguntou, já quase soltando um berro: como eu posso sair deste enorme caixão de ferro? Mesmo com uma boa serra, eu passo um ano e não cerro. A voz então replicou: não precisa se alterar, feche os olhos, se concentre, porque eu posso levar, e no fundo do palácio eu poderei deixar. O mouro em cima da tampa, quando a voz estranha ouviu, quis gritar, mas não gritou, porque a voz não saiu, ficou tremendo de medo e morto no chão caiu. Miguel naquele momento foi logo os olhos fechando, sentiu que o caixão estava às alturas se elevando, com muitas horas depois sentiu que ele ia baixando. Enquanto o caixão de ferro do chão vai se aproximando, eu falo no casamento que o momento está chegando, e o infame conselheiro o prazer antegozando. Ele tomou precaução para que nada faltasse e convidou para a festa só o povo da alta classe e projetou uma viagem para depois do enlace. 22 cozinheiras trabalhavam noite e dia no preparo dos quitutes, verdadeira correria, e tinha vinho na adega que o povo nem conhecia. E contratou uma orquestra com um regente afamado para tocar 7 noites por um dinheiro avultado. Também o real palácio foi de novo atapetado. Para festejar o ato tinha fogos aos milhares, ele ria satisfeito com civis e militares, sem saber que a derrocada já vinha em seus calcanhares. A rainha Esmeraldina não tinha contentamento, vendo aproximar-se a hora do infeliz casamento. Cada minuto passado crescia mais seu tormento. Às vezes ia à igreja, lá chegando se ajoelhava, bem aos pés de São Miguel, a quem seu sogro adorava, e contrita, genuflexa, muito tempo ali passava. Outra coisa não pedia naquela sua oração, se não que fosse liberta daquela triste aflição de casar com um sujeito por quem sentia aversão. Um soluço entrecortado de vez em quando saía daquele peito magoado a quem o mal perseguia, mas Deus Todo-Poderoso dos altos céus tudo via. Aqui a deixo sofrendo e o conselheiro a folgar. Vou falar do rei Miguel, como conseguiu chegar no dia do casamento e com a festa acabar. Tocando o caixão em terra, ele ouviu a voz dizer: agora enfrente o perigo, trate de se defender. Defenda o trono e a rainha, cuidado, não vá morrer. Miguel então perguntou: quem é essa voz que me fala, que eu ouço mesmo a voz daqui de dentro da mala? Se for gente deste mundo, eu quero gratificá-la. A voz então respondeu: agora eu posso explicar, pois eu sou aquele diabo que você mandou pintar, e aquele grande favor, agora eu vim lhe pagar. Naquele mesmo momento a fechadura estalou, logo a tampa do caixão lá pelos ares voou.
Era o dia e Rei Miguel para o palácio rumou. Estava magro e faminto, sem camisa e sem sapato, as unhas, barba e cabelo estavam grandes de fato. Quem o visse pensaria que ele fosse um pai do mato. Foi à porta da cozinha, ali bateu com a mão uma mulata que estava pondo lenha no fogão. Quando a avistou na porta, caiu sem fala no chão. Correram para acudi-la, mas ninguém quis se chegar. Vendo o barbudo na porta, começaram a gritar, até que a guarda chegou, com o fim de o retirar. Porém um soldado velho, quando na porta chegou, reconheceu logo o rei, e a todo pulmão gritou, minha gente, estamos salvos, Rei Miguel ressuscitou. O povo todo correu para o seu rei abraçar, a rainha quando viu, ficou sem poder falar, deu-lhe um abraço tão grande, que só faltou matar. O conselheiro correu ao ver o que tinha havido. Miguel, assim que o avistou, gritou bem alto: bandido, hoje você se arrepende do dia em que foi nascido. Ele ficou aturdido e logo a espada puxou. Deram uma espada ao rei, que bem firme a sustentou, e uma batalha de morte com o bandido travou. Partiram um para o outro, as espadas se cruzaram, numa topada mortífera, que os braços bambearam, e 1000 faíscas de fogo por toda parte voaram. Pararam por um instante, com o olhar se mediram, estudaram um ao outro, palavras não proferiram, respiraram bem profundo e novamente investiram. O conselheiro mostrava ser um guerreiro polido, porém Miguel com a espada, apesar de estar ferido, nem 4 ou 5 guerreiros o deixariam vencido. A tensão era bem forte de quem a luta assistia, só o tinir das espadas pelos ares se expandia, quando com força titânica uma na outra batia. O conselheiro raivoso um golpe em Miguel deitou, mas ele vendo o perigo, rápido se desviou, e a espada do inimigo numa tábua se incrustou. Ele puxou-a depressa, mas um pouco se atrasou, e a espada de Miguel pelos ares sibilou, feriu no braço esquerdo, o sangue logo jorrou. O rei lhe disse: covarde, verme imundo, peçonhento, você não conseguirá realizar seu intento. Na ponta da minha espada vou fazer seu casamento. Ele, ouvindo essas palavras, partiu igual um leão, vibrou um golpe tão forte que na mesma ocasião que Miguel rebateu, caiu sentado no chão. Ele aí partiu pensando que já houvesse vencido. Miguel pulou para um lado, pois estava prevenido, deu-lhe um golpe na cabeça que ele caiu sem sentido. O rei Miguel no momento por todos foi abraçado. Quando o bandido acordou-se, estava bem amarrado, teve que confessar tudo que havia praticado. Miguel então perguntou-lhe: o que é que você pensa? É que eu vou libertá-lo depois de tamanha ofensa? Você vai ao reino Mouro receber a recompensa. E naquele mesmo dia um cavalo prepararam, pegaram o conselheiro, sobre o corcel amarraram, e seguiram de uma escolta, ao reino Mouro mandaram. Além de estar amarrado, nos olhos tinha uma venda. Miguel ficou satisfeito por mandar aquela prenda, e no palácio dos mouros deixaram aquela encomenda. Os mouros o receberam, logo que ele lá chegou, um tirou-lhe logo o couro, e o outro mouro sangrou, e até hoje não souberam como Miguel escapou. Miguel foi levado ao trono e começou a reinar, queimando os decretos todos e pôs outros no lugar. Muita gente veio de longe para o cumprimentar. Ninguém não sentiu saudades do conselheiro infiel, e a festa que estava pronta para o enlace cruel serviu para celebrar a vitória de Miguel. A rainha Esmeraldina não cabia de emoção e dizia para todos: escapei de uma prisão, eu ia ver entre linhas, casando com aquele cão. O rei, enquanto viveu, foi um devoto fiel, pois ia sempre à igreja e desempenhar seu papel e olhar para aquela imagem lá nos pés de São Miguel. Esmeraldina viveu nadando em felicidade, espalhando seus sorrisos, implantando a caridade, até que, cheia de glória,
seguiu para a eternidade.